vai repercutir essa notícia também com o nacionalista sênior nacionalista sênior de internacional, Américo Martins, a quem eu pergunto o que a gente pode esperar dos desdobramentos dessa decisão dos Estados Unidos. Américo, seja muito bem-vindo e bom dia. Olá, Vitor, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Sem dúvida nenhuma, isso vai ter um impacto negativo, inclusive, nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos, inclusive no próprio combate ao crime organizado. Muitas teses aí de que isso viola a soberania do Brasil, porque transfere para Washington algumas medidas de combate a um problema interno no Brasil e também, obviamente, uma discussão sobre tentativas dos Estados Unidos de tentarem tutelar aí uma boa parte da América Latina, com paralelos, inclusive, do que aconteceu em outros países. Qual é a mudança fundamental aqui, Vitor? Os Estados Unidos, ao classificarem essas entidades, o PCC e o Comando Vermelho, como entidades terroristas, muda completamente a ótica de como eles veem essas organizações. Eles param de tratar esse problema que precisa sim ser combatido com força, com inteligência e com coordenação. Os Estados Unidos mudam essa ótica para um caso de segurança nacional e não mais um caso de polícia e de justiça. Isso tem implicações sensíveis, inclusive, em como os Estados Unidos lidam com esse problema. Para começar, os Estados Unidos poderiam, por exemplo, ninguém está falando que isso vai acontecer, mas poderiam fazer ações clandestinas, não oficiais dentro do território brasileiro, o que seria uma violação à soberania do Brasil, sem, inclusive, detalhar nada para as autoridades brasileiras. Eles nem podem detalhar, porque sendo um problema de segurança nacional, existem muitas regras de sigilo do que essas autoridades americanas podem dividir ou não com autoridades de outro país. Então, isso compromete o que já existe hoje, que é uma colaboração muito forte da Polícia Federal, do FBI, da CIA, de várias entidades dos dois países no combate justamente ao crime organizado, especialmente na questão do financiamento do crime organizado. Então, a gente começa a ter empecilhos nesse processo. Existe ainda um outro cenário que também tem problemas com relação à soberania e à tutela dos Estados Unidos na região, que seria a possibilidade, e ninguém está falando que isso vai acontecer, especialmente no curto prazo, mas a possibilidade, por exemplo, de ataques como os americanos fizeram contra embarcações no Mar do Caribe e também no Oceano Pacífico. Foi usando esse tipo de argumentação que os Estados Unidos estão atacando e já mataram mais de 200 pessoas atacando pequenos barcos ou barcos que estão levando, ou em tese estariam levando drogas da América Latina, da Venezuela, da Colômbia, em direção aos Estados Unidos. Isso também é cercado de muito pouca transparência, justamente por conta da legislação americana que trata isso como um aspecto de segurança nacional e não como crime. A gente não sabe sequer quem são essas pessoas que morreram. Tudo isso tem impacto na forma como os dois países já lidam hoje contra o crime organizado e certamente vai ter também um impacto diplomático entre os dois países que estão tentando se aproximar desde aquele tarifaço sem sentido que foi imposto pelos americanos contra o Brasil. Agora tem mais uma dificuldade nessa relação geopolítica e diplomática entre os dois países. Ao longo do tempo, claramente, o Itamaraty vai tentar trabalhar para amenizar o impacto de tudo isso, ter acesso a parte dessas informações, mas o fato disso ter se transformado numa questão de segurança nacional para os Estados Unidos é um grande empecilho teórico e potencial a forma como os dois lados trocam informações e combatem o crime organizado. Vitor. Américo, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas leituras. Américo Martins, falando ao vivo de Londres.